Então, gente, o Bebeto me desafiou aqui, vou compartilhar com vocês. E assim como essa mulher passou esses 144 meses se perguntando, e agora? Nós estamos aí esse ano ouvindo e fazendo essa pergunta muitas vezes, e agora? Começamos aí o ano cheio de planos, mas havia um bichinho no meio do caminho, né? E às vezes a gente se sente numa rua sem saída, mas a Bíblia nos alerta que nós somos pessoas de fé, cuja psique, cuja saúde mental está preservada. O fato essencial da existência é que essa confiança em Deus, essa fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. E é pela fé que lidamos com o que não podemos ver, que nem esse bichinho aí e tantas outras coisas. Pela fé, Hebreus 11 lista uma galeria dos nossos heróis da fé, uma nuvem de testemunhas. E no começo do capítulo 12 a gente tem esse reforço: corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Isso é um mix aí de NVT com a mensagem. E aí, corramos para onde, gente? Aonde vamos? Bom, nós, como Missão Aliança, não estamos perdidos que nem Alice, que não sabe para onde vai, e aí qualquer caminho serve, né? A gente tem um destino, tem um rumo, e esse rumo é a nossa visão, na terra como no céu. Essa síntese dessa frase da oração que Jesus ensinou, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Interessante que o verbo dessas duas frases é esse gnomai aí, que tem tantos sentidos profundos, né? Que venha a existir, que aconteça, que haja uma mudança de condição, de uma transformação, um movimento de um ponto para outro, um crescimento. E a ação de Deus que está emergindo da eternidade e acontecendo aqui, agora, no nosso tempo e no nosso espaço. Amém? Nossos objetivos estratégicos, repetindo aí o que o Bebeto já lançou, 3 pontos para focar. Então, 3 setas certeiras para combater a pobreza, promover a justiça e compartilhar a fé. Lembrando aí da oração de Paulo na carta aos Filipenses, que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo. E tudo isso para a glória e o louvor de Deus. Então tem a setinha descendo aí, que é o Cristo que encarnou, o Espírito que ele soprou sobre nós, e esse Espírito produz em nós esse fruto da justiça, e que realmente isso redunde em glória e louvor a Deus. Que assim seja. E é interessante, tem outro Araújo aí que não é o Bebeto, mas deve ser parente. Ele fala da preocupação do cristão diante dos problemas sociais. Eu gosto dessa detalhar que alguém me ensinou que preocupação não muda o resultado, tem que ter uma ação. Então, e é interessante a reflexão do João Dias nessa poesia que virou música na inspiração do Décio Lauretti, que muitos de nós talvez já cantamos, né? O que eu estou fazendo se eu de fato sou cristão, né? Tem tanto pobre, tem tanta gente sem pão, tanta vida sem salvação, e esse Cristo encarnou para nos remir, um homem todo, sem dividir. E ele continua, tem muita fome no meu país, isso ele escreveu em 67, hein? Continua nós buscando o objetivo do desenvolvimento sustentável, que é erradicar a fome, a pobreza, tanta gente infeliz, criancinhas morrendo, velhos padecendo, precisamos diaconar essa gente toda, mas também precisamos proclamar, para quem? Para os poderosos, os homens ricos, olha, a injustiça é contra Deus, a vil miséria insulta os céus. E desse diaconar e proclamar tem a ver com a nossa missão, que é promover dignidade em um mundo injusto. E o evangelho é uma mensagem de arrependimento e de perdão que é para todo mundo, pobre, rico, né?
E a nossa evangelização se dá em duas vias, né? Do querigma, da proclamação, mas também da diaconia, do serviço. Então, temos aí uma voz profética que é para confrontar quem está oprimindo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma ação para confortar quem está sendo oprimido. Essa é a nossa missão, esse é o desafio que a Missão Aliança propõe para si mesma e para a rede. E como atribuições estratégicas, Bebeto já adiantou isso também, 3 pontos. Desenvolvimento comunitário. Queremos desenvolver comunidades resilientes, inclusivas, que saibam reivindicar seus direitos e que haja uma organização nessa comunidade, que essa organização seja eficaz, responsável e autossustentável. Falamos ontem sobre esse tema do trabalho e renda, né? Como é que vamos promover recursos financeiros para aguentar esse período de pandemia e depois da pandemia, geração de renda. Então tem que haver um crescimento econômico sustentável, gerar impacto social, que todos tenham emprego, trabalho decente. E por último, nessa tríade, né, mobilização para a justiça. A gente quer combater a pobreza, a gente quer promover justiça no âmbito local, seja cada um de nós do nosso território, mas também propagando isso de uma maneira internacional, pelo menos nos 10 países onde está presente a Missão Aliança. E hoje eu quero destacar com vocês 2 temas. Teoria da mudança, que a gente já falou no encontro anterior, mas quem é o agente da mudança? É a gente mesmo, né? Indivíduos, famílias, igrejas, parceiros, e envolvendo aí esse oprimido nesse processo de mudança. E outro tema que a Missão Aliança está trazendo como uma proposta para a gente, que a nossa liderança em nossas organizações, ela seja baseada em valores. Então, 2 temas aí que a gente tem que precisam sair da teoria, do discurso, para a nossa ação, para a nossa diaconia. E aí, vamos lá, eu sei onde estou, mas para onde estou indo, né? E a gente muitas vezes usa aí um aplicativo e talvez vocês já tenham passado por situações que o aplicativo sugere o menor caminho, mas nem sempre esse é o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? E aí no prefácio do grande poema de 1 Coríntios 13 tem essa frase do Paulo, né? Passo a mostrar para vocês um caminho mais excelente. Que caminho é esse, né? É esse amor que foi demonstrado por Jesus, o nosso diácono modelo. A partir desse amor, a gente estabelece valores. O que é o valor? O que importa para a gente? É aquilo que não pode tirar, senão a coisa desmorona, não pode faltar, senão não está completo. Então, valores. Isso tem que ser a base da nossa liderança. E quais são os valores fundamentais que a Missão Aliança está estabelecendo? 3 pontos também. Presença, queremos estar presente, perto do grupo-alvo, presente e perto dos parceiros. Uma presença local, como Jesus se encarnou, né? Esvaziou-se da glória e encarnou. Então, não tem distância, tem presença. E ao contrário do que aparece no cantinho do vídeo aí, talvez quem está vendo no celular não está enxergando, mas eu botei ali a figura da mantenha a distância, que nós estamos mantendo distância, 1,5 metro, 2 metros, porque estamos na quarentena. Mas como é que a gente supera essa distância? Porque a gente quer estar presente. Segundo ponto, a gente quer trabalhar com competência. Então, a gente quer estar profissionalmente atualizado e atualizando. Para isso, a gente precisa estar aberto a aprender, a ouvir. A gente precisa desenvolver habilidades com vontade, com determinação e com criatividade. E a gente quer ser percebido como confiável. Interessante a Cleni ter testemunhado das crianças que a buscaram porque enxergavam nela uma pessoa confiável. Então, não tem lugar para arrogância por ser melhor do que ninguém, também não tem espaço para estagnação, porque eu já sei tudo que preciso saber. Precisamos estar em aprendizado. Essa humildade para ouvir e aprender.
E o terceiro ponto dos valores que a Missão Aliança está destacando como fundamentais, a ousadia. Se a gente quer dar a cara para defender o pobre, o marginalizado e lutar pela justiça, a gente está se propondo a desafiar estruturas de poder que estão oprimindo e reprimindo as pessoas. Como é que a gente faz isso? Precisamos da orientação de Deus, mas precisamos de ousadia, como Paulo desafia Timóteo lá no 2ª Epístola. E aqui nesse texto do 2 Timóteo capítulo 1, ele fala da vocação. Nós temos um chamado. Nós fomos chamados para quê? Para testemunhar. Com poder, com amor. Como é que essas duas coisas podem se articular? Né? Que normalmente, onde há poder, há opressão e não há lugar para amor. A gente quer equilibrar essas coisas. 3 perninhas aí. Então, ousadia tomando lugar de covardia, que muitas vezes nós somos covardes. Por vergonha, a gente não se levanta e não defende o outro. Interessante nessa história que Cleni ressaltou, né? Os discípulos ali estavam, deixa disso, né? Oh, fica quieto. Não, imagina. Não, a gente precisa dar espaço para ouvir essa pessoa, a gente precisa dar voz a essa pessoa. Então, 3 valores: presença, competência e ousadia. E aí o desafio que fica para todas as organizações que fazem parte da nossa rede. Quais são os valores da sua organização? E aqui eu estou lembrando de um modelo para ler a cultura da organização, trazido pelo Edgar Schein. Né? Ele é como se fosse um iceberg. Né? Ele fala que tem uma ponta que é visível, temos manifestações que são físicas, visíveis, que estão até no layout da nossa organização, na nossa maneira de se vestir, nos ritos que a gente estabelece, no nosso comportamento, na nossa fala, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente deixa de falar. Então, essa é a parte visível da cultura da organização, que é a sinalização dos valores. Mas por baixo dessa parte visível tem 2 coisas, né? Tem valores, tem normas que determinam aquilo que é desejado, que é permitido, mas também o que é tolerado. E aí Bebeto já deu uma cutucada na gente, falando, olha, nós temos tolerância zero para algumas coisas. Por exemplo, corrupção. A gente tem tolerância zero para injustiça. Como é que isso está incomodando a gente? Muitas vezes a gente está entrando numa faixa de tolerância, de convivência, de conivência. E o desafio aqui é, temos um valor e uma norma de que isso não é permitido. Por trás disso, por baixo disso, há um fundamento, há a nossa crença, há os nossos princípios, que muitas vezes não estão conscientes, porque são tabus que a gente carrega, mas são pressupostos que a gente tem. E a partir desses pressupostos, a gente está estabelecendo coisas que a gente valoriza e regras do jogo. E como é que isso se manifesta de uma maneira visível? Então, essa é a proposição de uma leitura da organização e sua cultura que é trazida pelo Edgar Schein. Ele fala que tudo isso nasce dos indivíduos que compõem a organização. Um outro viés para a gente olhar essa questão da cultura e dos valores é a nossa cultura nacional. E aí o estudioso é o Hofstede, e ele analisa 6 pontos. Ele fez a pesquisa dele em vários países, identificando 6 características que se manifestam na cultura de uma nação. Ou a gente trabalha com individualismo ou com coletivismo. Do individualismo, a gente trata das questões pessoais, eu quero a minha liberdade individual. No outro lado, a gente caminha para o Ubuntu, que há condições para todos e que o todo é mais importante do que o indivíduo. Como é que essas 2 coisas convivem? Outro ponto que ele traz, qual é a distância do poder? E, nitidamente, numa hierarquia, quem está sob mando, sob comando, qual é a liberdade que ele tem para discordar de quem manda? Terceiro ponto, como é que a gente lida com incerteza? Como é que a gente lida com o futuro, que cada vez se torna mais fluido, volátil? A gente tem a incerteza como uma ameaça contínua, a gente tem medo de fracassar. Quarto ponto, como é que a gente lida com as questões de gênero? E aqui, de uma maneira
bipolar, ele aponta de masculinidade e feminilidade. Ele identifica de uma maneira metodológica aqui, que obviamente tem uma simplificação, nessa dicotomia, ele fala, o masculino aponta para traços de agressividade, de competitividade, e o feminino aponta para sensibilidade, para cooperação. A gente sabe que isso não é 0 e 1, mas para o estudo que ele faz, ele apontou essa dicotomia. Quinto ponto, como é que a gente lida com perspectiva, né? O nosso horizonte é de curto prazo ou de longo prazo? A gente está buscando resultado imediato, ou se a gente está olhando para longo prazo, a gente tem perseverança, a gente tem poupança, como falou o Brian ontem, a gente tem foco em relacionamentos. E por último, no gringo eles chamam de indulgência, né? Mas no português essa palavra não cai tão bem, que tem outros significados. Talvez o melhor seja o hedonismo ou a autogratificação. Esse é um lado da dicotomia, o outro é controle social e restrição, repressão, opressão. Ok, 6 pontos. E aí a gente pergunta, Brasil, qual é a tua cara? Qual é o teu negócio? A gente já ouviu essa pergunta lá no Cazuza. No estudo Hofstede, que já tem uma idade aí, foi feito em 84, se fosse fazer hoje já tinha possivelmente alguma mudança, mas naquela ocasião, a foto que ele bateu, e aqui, obviamente, é uma estatística, tem uma simplificação, qual foi o extrato da população que ele usou, não vem ao caso agora, mas aí o resumo da ópera. Ele falou, olha, no Brasil, a sociedade é coletivista, mas tem uma grande distância do poder, ou seja, obedece quem tem juízo. Temos uma alta aversão à incerteza. Temos aqui uma curiosidade que é diferente de outras nações. Aqui há um balanço do feminino e do masculino que são ambiguamente fortes. Isso se traduz de autoridade e sedução se misturam, se confundem com a perspectiva num índice médio de orientação para longo prazo. Mas esse índice de indulgência, ou seja, de autogratificação, é alto. Então, isso diferencia o nosso Brasil de outras nações. Então, a gente está falando da Missão Aliança, que vem com uma cara norueguesa, que é bem diferente dessa. Mas a gente quer trazer aqueles valores fundamentais que foram discutidos pelos 10 países que compõem a Missão Aliança, a gente precisa fazer o match disso, né, a aderência disso com a nossa cultura nacional. E aí a gente tem a leitura de cada organização, que a gente viu do Schein, a visão da nossa nação, que é estudada pelo Hofstede. Aí, como é que é o balanço de hoje? Nós estamos na pós-modernidade, né? E os pós-modernos falam, olha, tanto o Hofstede quanto o Schein estão fazendo generalizações simplistas, simplificadoras, não dá para ficar nessa leitura. Só que aí a gente vem, o que os pesquisadores estão trazendo? E aqui eu estou me baseando na tese de doutorado da Miriane, hein? Ela fala, olha, nós estamos reproduzindo modelos capitalistas, nós estamos numa posição ainda muito atrasada. Pega o Chile, nosso vizinho aqui, ele está um passo além, porque ele já tem uma leitura, uma escola de pensamento que é na teoria da complexidade, do Morin e do Maturana, que é latino-americano. E aí, tem um recorte aqui do livro da Lívia Barbosa, que é bem interessante, né? Aí eu estou cutucando aqui com o Zé Carioca. O nosso jeitinho brasileiro, tradicionalmente apontado como um traço negativo, ele é um exemplo da nossa inferioridade quando a gente compara com a rigorosa impessoalidade de regras em outras sociedades ocidentais. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser considerado como uma forma elaborada de acumular capital de relacionamento. E isso permite economizar recurso e potencializar a rede. Olha que interessante isso, né? Então, a gente tem uma leitura do Schein, do Hofstede, e aqui uma leitura de uma brasileira, a Lívia Barbosa, tentando fazer um contraponto desse nosso jeito de ser. Quanto disso está presente na cultura das nossas organizações e no jeito de cada um de nós, né?
somos brasileiros. E aí vamos dar um zoom aqui. Você, eu. Onde estão firmados os seus valores, né? Eu não sei qual foi a ideia desse cara que desenhou essa figurinha, esse exemplo, né? Mas a gente está sempre tentando se apoiar em 2, 3, 4, 5 coisas, e ele simplificou em 2 leituras aqui. Uma leitura, um pé na ciência e um pé num livro, que eu prefiro ler como sendo não um livro qualquer, mas o livro. E aí, muitas vezes, a gente tem essa tensão, né? O que a ciência diz, o que a Bíblia diz, o que Jesus fez, porque ele é o nosso verbo encarnado. Quem está fazendo a nossa cabeça? Obviamente, não estamos descartando a ciência, mas entre uma coisa e outra, voltemos para os nossos valores fundamentais. E aqui, olha que leitura interessante que faz o Ricardo Barreto. Ele traz uma leitura de níveis de conscientização. E essa análise ele faz a nível de país, nível de organização e o nível de pessoa. Começando aqui embaixo com uma pirâmide, parece com aquela do Maslow, né? Nível básico de sobrevivência, necessidades físicas, que agora no momento de pandemia, parece que a gente voltou para esse nível de sobrevivência. Estamos tentando mandar kit de sobrevivência para a turma, né? Logo acima do nível de sobrevivência, a gente tem níveis que afetam o nosso emocional, o nosso relacional, a nossa autoestima. E eu acho muito legal nesse modelo do Ricardo aqui, que ele fala de chamado um gargalo, ou de um gatilho, no nível 4, que é o nível de transformação. E eu gosto de ler aqui na transformação a metanoia, que é um processo mental, mas ao mesmo tempo que é um gatilho para a nossa vida espiritual. Que ele fala no nível 5, onde a gente ganha coesão interna, ou seja, a gente tem paz interior. Num segundo sentido, que é o nível 6, ele fala daqui para fora eu preciso fazer uma diferença. E o topo dessa pirâmide invertida é o nível do serviço. Olha que interessante, estamos falando a mesma língua, né? Porque o nosso objetivo é servir, diaconar. E esse verbo aí não foi o Bebeto que inventou, né? Isso aí já vem do grego. No espanhol é bem comum, no português é menos usado, mas vamos diaconar e servir. Servir quem? E a gente vem daquela dica lá do apóstolo Paulo, né? O amor. Mas amor a quem? Ao próximo. Jesus já falou, mas quem é o próximo? Quem está perto, né? No Novo Testamento, no grego, a palavra é do vizinho. No Antigo Testamento, lá no hebraico, é o sentido do companheiro de caminhada. E aqui nós temos a expressão que é muito repetida, né? Já falamos disso, os pobres de Yahvé. E destacadamente são os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os imigrantes, os sem terra, que não têm propriedade, os escravos que não são donos nem de si mesmo, os sem voz como um todo. Esse é o próximo que a gente quer servir e diaconar. Mas como é que a gente faz isso? E a gente já andou discutindo qual é a palavra certa para fazer isso, né? E é difícil, porque tem uma confusão, né? A gente fala em empoderar, em emancipar, dar dignidade, dar capacidade, dar autonomia, dar consciência, ao mesmo tempo a própria pessoa se conscientizar, né? E nesse teatro de opressores e oprimidos, qual é o papel meu e do próximo que vai ser diaconado? Quem é passivo, quem é ativo, quem é protagonista, quem é coadjuvante? E aí, resgatando algumas frases do Paulo Freire, né? Ninguém conscientiza ninguém. Ninguém se conscientiza a si mesmo. A tomada de consciência não se dá em pessoas isoladas. Toda conscientização é uma interconscientização. Então, na hora da gente conjugar esses verbos aí do empoderar, do emancipar, do dignificar e tralalá, precisamos entender que é um papel que a gente, uma hora está sendo provocador, outra hora a gente está sendo provocado, uma hora a gente está falando, outra hora a gente precisa
ouvir. Sem ouvir, a gente não consegue ajudar. Bom, falamos que a gente tem uma meta, que está na nossa visão, mas qual é o caminho? E aí o caminho se dá entre a meta e o método, né? E para medir essa evolução, a gente tem o odômetro do carro. É interessante que ontem o Brian mostrou lá o painel de controle, né? Eu gosto de lembrar do odômetro, né? E quando a gente está andando na estrada, a gente tem os milestones, né? São essas marcas aí de quantos quilômetros já andamos. Estamos mais perto ou mais longe da nossa meta, né? E o método que a gente tem trazido e está dentro da proposta da Missão Aliança é a teoria da mudança, onde a gente faz o mapa de recursos e qual é o impacto que a gente quer gerar, esse empoderamento, né, esse palavrão. Então, ontem o Brian falou um pouco, né, a gente precisa medir os recursos que temos para ver que tamanho é esse impacto que podemos gerar, sabendo que aqui a gente vai entrar com 5 pães e 2 peixinhos e que vai haver uma multiplicação na mão de Jesus. Mas do nosso lado a gente precisa ter método. Primeiro bloco das ações, a gente precisa ter uma estratégia, meta e plano de ação, e depois a gente precisa medir a saída desse processo, que a gente dá em 3 níveis, né? Produtos, resultado e impacto. Aqui a gente busca evidenciar com indicadores. E aqui a Missão Aliança está definindo o empoderamento como esse ato, né, esse movimento de aumentar, expandir a capacidade das pessoas poderem tomar decisões estratégicas, cada um na sua vida. E num lugar onde essa capacidade lhes era negada, porque estavam reprimidas, oprimidas. E essa mudança de exercer escolha, a gente está vendo isso em 3 dimensões interdependentes. Dos recursos, que são essas condições que as pessoas têm para tomar as suas decisões, que o verbo aqui é o ser. Outra dimensão do agir, do fazer, porque há necessidade de um poder, de uma capacidade para tomar decisões. E aqui a gente tem um terceiro ponto, que são as conquistas, os resultados dessas escolhas, né? Essa capacidade ou a capacitação, a conscientização da pessoa. Então, 3 dimensões nesse processo aí de empoderamento. E a gente está buscando evidências disso, né? Na estrutura dessa proposta, da estratégia da Missão Aliança, a gente está trazendo pelo menos 4 níveis. Aí, a capacidade de atuação coletiva, né? A gente quer ajudar a comunidade a se mobilizar e se organizar. Segundo, a gente quer capacitar, a gente quer dar vez e voz para essa comunidade se conscientizar dos seus direitos, se apropriar dos seus direitos, né? E isso se dá em associação com instituições do setor público e privado. Depois, a gente está buscando capacidade de adaptação, de resiliência, e isso se dá principalmente a partir ou em consequência de mudanças climáticas. Alguns contextos globais estão mais afeitos a isso, mas a gente está sentindo na pele aqui no Brasil também. E, por fim, não menos importante, a gente quer aqui a capacidade de incluir, proteger e empoderar aqueles que estão marginalizados e vulneráveis. Então, aqui, a Missão Aliança está propondo e trazendo para a gente uma ferramenta para medir, para avaliar esse empoderamento, que se dá num grau de empoderamento, nesses 3 graus que a gente falou, de produtos, resultados e impacto, mas também que se dá à medida que a gente vê o impacto disso, que pode ser em nível individual, da comunidade, da sociedade como um todo. Essa figura aí do pingo que vai criando círculos de propagação. E aí esse poder e esse empoderamento é um poder com alguém, um poder para fazer uma coisa e poder sobre alguma coisa. Então, a gente quer medir esse empoderamento que a gente está proporcionando, visando
nessas dimensões. 3 graus de empoderamento, 3 níveis de mudança. Para isso, a gente precisa estabelecer metas que sejam SMART, né? No gringolês aí, metas que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis. Não adianta a gente estabelecer metas inatingíveis que só dão frustração, mas precisam ser relevantes para aquele impacto que a gente quer causar e precisam ter uma data, né? Precisa ter metas definidas no tempo. E para isso tem 5 mais 2 perguntas que a gente deve responder na hora de estabelecer um plano e estabelecer indicadores. Precisamos de responder o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, onde que eu faço, quando eu faço, quem e com quem, como que eu faço e quanto precisa de dinheiro, recurso, tempo para isso acontecer. Então, aqui no plano já tem dicas de indicadores, de evidências da evolução. Então, nessa ferramenta de avaliação, de empoderamento, a gente quer medir 2 coisas, né? Do lado do parceiro, do projeto, e aqui eu destaquei, né? Porque pode ter o parceiro que tenha mais de um projeto. Então, a gente quer medir em relação ao objetivo geral de cada projeto. Ao mesmo tempo, a gente quer medir o que está convergindo, somando com esses objetivos estratégicos da Missão Aliança. Então, a gente quer ver onde é que essas coisas estão se casando. E a pergunta é, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para aumentar o empoderamento em relação a cada objetivo estratégico? E, por trás disso, a gente tem uma questão muito clara, né, que é a nossa mordomia dos recursos, dos talentos que temos. Por menos que seja, a gente vai descobrir aí que temos alguns pãezinhos, alguns peixinhos, e a gente precisa prestar conta para Deus e para o próximo. Então, esses são os 2 desafios e, ao mesmo tempo, 2 alavancas que a Missão Aliança está trazendo para a gente. Hoje é só a avant-première aqui, um trailer do que a gente quer trabalhar, desenvolvendo essa liderança baseada em valores e também com esta ferramenta de avaliação de empoderamento. Então, não percam os próximos capítulos aí, a gente está preparando algum material para dividir com vocês todos, parceiros dessa rede, para que todos nós trabalhemos essa questão da liderança e dos valores, mas ao mesmo tempo a gente saiba medir como que a gente está desenvolvendo esse processo de empoderamento. Então, eu queria deixar com vocês também alguns versículos que têm a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Esse Deus que se esvaziou e encarnou, assumiu na pessoa desse Jesus que chegou na sinagoga, abriu o texto de Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Espírito me ungiu para trazer boas novas, evangelho para os pobres, para os ricos e todo mundo, né? Ele me enviou para anunciar que os cativos vão ser soltos, os cegos vão ver, os oprimidos vão ser desoprimidos. É um texto de Isaías refletido no Evangelho de Lucas. E depois, para não dizer que esse era o diaconato ou a diaconia de Jesus, ele distribuiu isso para todos nós, chamou, olha, esse mesmo Pai que me enviou, nós estamos aqui enviando vocês, e estamos mandando aqui o Espírito que vai empoderar vocês para empoderar os outros. E na oração, no texto do Efésios, Paulo fala, olha, vocês precisam deixar-se encher por Espírito, para aí aquele fruto de justiça seja manifesto. Que Deus assim nos abençoe